Vem comigo! Hoje nós iremos tratar sobre a improcedência liminar do pedido. E eu queria agradecer o e-mail da Flávia, uma concurseira lá da cidade de Recife, Pernambuco, que depois de fazer a prova do TRT da 7ª região, me pediu que gravasse uma aula detalhada sobre improcedência liminar do pedido. Pois bem, vamos ao que interessa. Joga na tela! A improcedência liminar do pedido é a decisão jurisdicional antes mesmo da citação do réu. É importante destacar aqui que se trata da palavra improcedência e não da palavra procedência. Isso porque não existe no ordenamento jurídico brasileiro a procedência liminar do pedido, pois isso seria uma violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, previsto na Constituição Federal. Assim, como nós estamos falando de improcedência, não há qualquer violação ao princípio do contraditório, pois a parte contrária não precisa ser ouvida em um processo que não irá lhe trazer nenhum prejuízo. Ou seja, após o autor ingressar com a ação, através da petição inicial, o juiz não determinará a citação da parte contrária, mas julgará liminarmente improcedente o pedido constante naquela petição. Para que não haja um abuso por parte dos juízes e desembargadores na utilização deste instituto, o Código delimita restritivamente quando será possível o julgamento improcedente liminar do pedido. E essa limitação está prevista no artigo 332, incisos 1 a 4 e parágrafo 1º deste mesmo artigo. Vamos às hipóteses de improcedência liminar do pedido. Artigo 332. Nas causas que dispensarem a fase instrutória, o juiz, independentemente da citação do réu, julgará liminarmente improcedente o pedido que contrariar. Inciso 1. Enunciado de súmula do STF ou do STJ. Inciso 2. Acórdão proferido pelo STF ou pelo STJ em julgamento de recursos repetitivos. Inciso 3. Entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência. Inciso 4. Enunciado de súmula de Tribunal de Justiça sobre direito local. E, por fim, o parágrafo 1º, onde diz: o juiz também poderá julgar liminarmente improcedente o pedido se verificar desde logo a ocorrência de decadência ou de prescrição. De uma maneira geral, esses 4 incisos e esse parágrafo têm a finalidade de garantir que se cumpra o entendimento pacificado em todos os tribunais, seja ele STF, STJ ou nos tribunais de justiça, quando se tratar de direito local. É bem simples, é só você pensar, para que irá prolongar um processo, determinar a citação do réu, fazer com que o juiz analise todo o processo e profira uma sentença, permitir que esse processo até mesmo chegue ao Tribunal de Justiça, se já existe um entendimento pacificado em algum desses tribunais? A depender de onde o processo tramita e do teor dessa decisão, o recurso pode variar. Quando a decisão for proferida em primeiro grau de jurisdição, o recurso cabível será o recurso de apelação. Mas atenção para o seguinte ponto: existe a possibilidade da improcedência liminar de forma parcial. Nesse caso, em vez de toda a demanda, apenas um ou algum dos pedidos cumulados serão liminarmente julgados improcedentes. Nesse caso, como a ação irá seguir em relação aos demais pedidos, estamos diante de uma decisão interlocutória, que deverá ser impugnada através do recurso de agravo de instrumento, previsto no artigo 1015, inciso 2 do CPC. Agora, quando o processo tramita de maneira originária no Tribunal de Justiça, temos 2 possibilidades de recurso. A primeira é a hipótese de estarmos diante de uma decisão do desembargador relator, que deverá ser impugnada através do agravo previsto no artigo 1021 do CPC. A segunda hipótese é estarmos diante de uma decisão colegiada, ou seja, um acordo, em que, a depender do caso, será cabível ou recurso especial, recurso extraordinário constitucional, ou até mesmo os embargos de divergência. Para ficar mais simples de entender esse ponto, vamos pegar o exemplo em que o juiz de primeiro grau julga liminarmente improcedente o pedido e o autor, inconformado com essa decisão, interpõe um recurso de apelação.
Dentro desse exemplo, eu vou abordar duas técnicas que já caíram nas provas de juiz federal da 4ª Região e da Defensoria do Estado do Espírito Santo. E é plenamente possível também cair na prova da OAB. Vamos à explicação. O juiz, ao ter conhecimento do recurso de apelação interposto pelo autor, poderá se retratar, reconhecendo que, ainda que haja um precedente do STJ, por exemplo, naquele caso específico não seria aplicável a improcedência liminar do pedido. Para isso, o juiz irá fundamentar a sua decisão em uma das duas técnicas existentes. A primeira técnica é a superação, denominada overruling, originário do direito inglês. Essa técnica se dá quando o precedente perde a sua força vinculante e é substituído por outro precedente. Para que vocês possam entender essa superação, também denominada por outros doutrinadores como modificação, o enunciado 322 do Fórum Permanente de Processualistas Civis traz alguns motivos dessa superação. Acompanhe comigo na tela. Enunciado 322 do Fórum Permanente de Processualistas Civis. A modificação de precedente vinculante poderá fundar-se, entre outros motivos, na renovação ou modificação da lei em que ele se baseou, ou na alteração econômica, política, cultural ou social referente à matéria decidida. Já a segunda técnica é a distinção, denominada distinguish, onde o juiz irá comparar o caso que está sendo julgado com o precedente firmado pelo tribunal. E somente após esse confronto, ele irá identificar se a tese jurídica, também denominada ratio decidente, constante naquele precedente, se aplica ou não ao caso concreto. Para que você não se esqueça, eu criei uma analogia bem simples. Imagine aquelas luvas de frio. Elas possuem um tamanho fixo e são confeccionadas por uma mão que possua 5 dedos. A mão simboliza o caso a ser julgado e a luva o precedente a ser aplicado. Ainda que a mão seja maior ou menor, todos os dedos irão se encaixar na luva. Agora imagine uma pessoa que não possua o dedo mindinho. Imaginou? Então, aí eu te pergunto, a luva irá se encaixar nessa mão? A resposta é sim. Porém, o espaço reservado ao dedo mindinho ficará vazio. Logo, a mão é distinta da luva. Ou seja, o caso a ser julgado é distinto do precedente. Vamos acompanhar na tela a segunda parte do artigo 332, além do artigo 241. Continuação do artigo 332. Vamos ao parágrafo 2º. Não interposta a apelação, o réu será intimado do trânsito em julgado da sentença, nos termos do artigo 241. Parágrafo 3º. Interposta a apelação, o juiz poderá retratar-se em 5 dias. E, por fim, o parágrafo 4º. Se houver a retratação, o juiz determinará o prosseguimento do processo, com a citação do réu, e, se não houver a retratação, determinará a citação do réu para apresentar as contrarrazões no prazo de 15 dias. E para que nosso entendimento fique completo, referente ao artigo 332, parágrafo 2º, tem a combinação do artigo 241. E ele diz o seguinte: transitada em julgado a sentença de mérito proferida em favor do réu antes da citação, incumbe ao escrivão e ao chefe de secretaria comunicar-lhe o resultado do julgamento. Como vocês puderam observar, caso o autor não apele da decisão, o réu será intimado do trânsito em julgado da sentença. Isso ocorre para que o réu tenha conhecimento da improcedência da ação, que por se tratar de uma decisão de mérito, não poderá o autor ingressar novamente com a mesma ação. Agora, havendo a retratação, será o réu citado para a audiência de conciliação ou de mediação, sendo retomado o curso natural do processo. Caso não haja retratação, o juiz determinará a citação do réu para que este apresente as suas contrarrazões no prazo de 15 dias. Em seguida, os autos serão remetidos ao Tribunal de Justiça. Vale registrar o ônus argumentativo do autor, que deverá convencer o tribunal da aplicação das duas técnicas que falamos há pouco, o overruling ou o distinguish,
para que assim o tribunal julgue procedente o recurso e o processo tenha seu regular seguimento. O artigo 1013 traz as hipóteses da chamada teoria da causa madura, que é quando o tribunal cassa ou reforma a sentença de primeiro grau e, estando o processo em condições de julgamento, o próprio tribunal já realiza este julgamento. Acontece que a improcedência liminar do pedido está fora das hipóteses estabelecidas pelo artigo 1013, com exceção da prescrição e da decadência, constante no parágrafo 4º. Veja comigo na tela. Artigo 1013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada. Parágrafo 4º. Quando reformar a sentença que reconheça a decadência ou a prescrição, o tribunal, se possível, julgará o mérito, examinando as demais questões, sem determinar o retorno do processo ao juízo de primeiro grau. Isso quer dizer que é possível ao tribunal, dando provimento ao recurso de apelação, cassar a sentença de improcedência liminar do pedido que tenha se fundamentado na prescrição ou na decadência e julgar desde logo o mérito do processo. Nas demais hipóteses de improcedência liminar, caso o tribunal dê provimento ao recurso de apelação, os autos serão devolvidos ao juízo de primeiro grau para que haja o julgamento. Sobre a dúvida da Flávia, lá de Recife, por se tratar de uma prova do Tribunal Regional do Trabalho, é sempre importante estudar conjuntamente a legislação trabalhista e a processual. Mas sobre a improcedência liminar do pedido, o Tribunal Superior do Trabalho já editou a Instrução Normativa número 39 de 2016. Essa instrução prevê em seu artigo 7º que se aplica ao processo do trabalho as normas do artigo 332 do CPC, com as necessárias adaptações à legislação processual trabalhista, e elenca uma série de incisos bem similares ao Código de Processo Civil. Eu vou deixar o link aqui embaixo com a instrução normativa do TST para que vocês possam dar uma lida. Vale a pena. Eu espero que você tenha gostado dessa aula. Não esqueça de clicar em gostei aqui embaixo. Se inscreva no nosso canal. Eu vou deixar o meu e-mail para que vocês me mandem dúvidas ou sugestões. E é isso aí. Bons estudos e até a próxima!